Olá, pecadores assim como eu. Tudo bem com vocês? Vamos a mais um capítulo da nossa leitura, pois é chegada a hora. Então leia antes que seja tarde. Porém, quero pedir a você que se inscreva no canal antes de a gente começar. Deixe o seu like aí, tá certo? É muito importante para o crescimento desse canal. E clica no sininho para receber notificações de novos vídeos e saber que nós estamos aí colocando novos conteúdos para você aqui no canal, beleza? Então vamos à leitura do capítulo 4, com o título A Doença da Infalibilidade. É importante esse capítulo, hein? Nós estamos sendo assolados por essa doença atualmente na liderança, parte da liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu sempre gosto de enfatizar que, graças a Deus, ainda é uma minoria que se acha infalível, perfeito, quase semideuses. Pessoas que fazem parte de uma casta que foi criada durante a história do crescimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E assim como em qualquer estrutura social, acabou sendo o grupo dominante da nossa comunidade adventista, e essas pessoas, elas insistem em se perpetuar no poder, fazendo assim com que seja impossível novas ideias, novos ares para a igreja, que seja impossível se respirar pessoas com novas energias, novos pensamentos. Pensamentos esses não para mudar a doutrina ou a forma de adorar a Deus, mas pensamentos que podem ajudar no crescimento real da pregação do Evangelho. Muitas das vezes, essa parte da liderança corrupta tem se preocupado tanto com números e tem tornado as pessoas números, fazendo com que elas sejam tratadas como grandes rebanhos. Rebanhos, né? E você vai ali comandando a toque de caixa. Como disse o pastor Wilson Paroski em uma pregação em UNASP Engenheiro Coelho, no UNASP Engenheiro Coelho, ele disse: como tratar, abre aspas para o pastor Wilson Paroski, como tratar das individualidades dos membros, de seus anseios, dificuldades, tristezas, se existe tanta pressão para alvos, projetos, e pior ainda, quando ações nitidamente empresariais são tomadas para analisar o trabalho do pastor. Fecha aspas para o pastor Wilson Paroski. Vamos então ao capítulo 4 e que Deus possa nos abençoar nessa leitura de hoje. Vamos lá. Capítulo 4, a doença da infalibilidade. Não há nenhuma necessidade de duvidar, de estar temeroso de que a obra não seja bem-sucedida. Deus está à testa da obra e porá tudo em ordem. Caso haja coisas necessitando serem ajustadas na direção da obra, Deus atenderá a isso e trabalhará para endireitar todo o erro. Tenhamos fé que Deus vai conduzir a nobre nau que transporta o seu povo em segurança para o porto. A igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Ela permanece, ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora na sacudidura. A palha separada do trigo precioso. É esse um transe terrível, não obstante importa que tenha lugar. Não tem Deus uma igreja viva? Ele tem uma igreja, mas esta é a igreja militante e não a igreja triunfante. Entristecemo-nos de que haja membros defeituosos, de que haja joio no meio do trigo, embora existam males na igreja e tenham de existir até o fim do mundo, a igreja desses últimos dias há de ser a luz do mundo, o mundo poluído e desmoralizado pelo pecado. A igreja débil e defeituosa, precisando ser repreendida, advertida e aconselhada, é o único objeto na terra a qual Cristo confere sua suprema consideração. Todos esses textos são textos escritos por Ellen Goldwhite, em diferentes momentos e sob diferentes circunstâncias. Seu objetivo era animar e encorajar os membros do movimento do Advento a levar adiante a mensagem que carregam, relembrando que o Senhor estaria com eles até o fim e lhes daria a vitória como resultado de sua confiança nele.
Tais textos, porém, têm sido desvirtuados para desestimular, calar e abafar advertências necessárias, correções oportunas e ajustes preciosos. Afinal, não é difícil se chegar à conclusão de que, se Deus está dirigindo tudo, controlando tudo, e Ele mesmo corrigirá todos os erros, que parte teríamos eu e você, pequeninos membros, no aperfeiçoamento dessa grandiosa instituição? Aí está a fórmula perfeita para se manter no status quo, e tudo com a anuência e apoio geral dos membros da igreja. Além de suas contribuições financeiras e de sua mão de obra na execução dos projetos da agenda eclesiástica, eles geralmente, os membros, defendem que todas as coisas estão exatamente onde deveriam estar, segundo a vontade de Deus. Assim, boa parte dos membros vai sendo mantida e se mantendo numa zona de conforto que evita o desgaste do confronto com o clero. O pensamento gira em torno do seguinte: depois que eu dei meu dízimo para a igreja, o problema sai das minhas mãos e passa para as de Deus. Minha parte está feita. É mais do que comum, por conseguinte, que muitos se comportem como cédulas de defesa mal direcionadas. Eles tendem a atacar qualquer tipo de ideia ou pessoa que, ainda que de maneira coerente cristã, chame a atenção para pontos que precisam ser melhorados na igreja. Afinal, para que mexer em time que está ganhando, não é? Contudo, será que esse time de fato está ganhando? O restante desse livro vai te ajudar a responder a essa pergunta. Em seus discursos triunfalistas, os defensores do status quo não apenas dizem que, sim, esse time está ganhando, eles argumentam que é nas assembleias e nas comissões diretivas que as correções são feitas, pois é Deus quem dirige essas reuniões. Assim, quando alguma coisa não está indo bem nesses momentos, ele age para tirar alguém de uma posição da qual é indigno. Como será visto no decorrer desse livro, esse argumento não necessariamente tem respaldo na realidade. Seu propósito, na verdade, é reforçar a passividade dos membros em sua confiança cega de que absolutamente tudo está sob controle divino. Por mais delicado que seja falar sobre isso, considere quantos escândalos têm surgido em meio a obreiros que por longo tempo ocupavam posições elevadas. Por um acidente, um descuido ou pela insustentabilidade de uma situação, pecados escondidos vêm à tona e trazem dor, vergonha e amargas consequências para toda a igreja. Antes desses pecados se tornarem públicos, contudo, tais pessoas vinham sendo votadas e reconduzidas normalmente a seus cargos, tanto nas assembleias como nas comissões diretivas. Em outras palavras, Deus não interfere tanto quanto afirmam que Ele o faz. E assim, isso nos adverte de que temos muito mais responsabilidade do que pensamos e de que no final teremos de prestar contas a Deus por nossa omissão ou conivência. O mais triste é pensar que outros habilidosos em manter seus pecados em segredo podem estar se perpetuando em altas posições no ministério até chegarem à jubilação, ao lado de obreiros que viveram uma vida de verdadeira entrega a Deus e à mensagem adventista. Se você ler mais detidamente as citações de Ellen White, não deixará de notar que elas afirmam que, primeiro, haverá coisas necessitando de ajustes na obra, assim como erros que precisarão ser endireitados. 2. Haverá problemas tais que ameaçarão a própria sobrevivência da igreja. E 3. Trigo e joio estarão misturados numa igreja que precisa ser repreendida, advertida e aconselhada. Deus, de fato, é colocado por Ellen White como o agente que trará correção em todas essas situações. Contudo, em toda a história do povo de Deus na terra, o Senhor sempre se utilizou de pessoas
consagradas para fazer essa obra. Repare, por exemplo, na maneira como Deus interveio em momentos decisivos da história cristã. A começar pela Reforma Protestante, Martinho Lutero foi o meio mais expressivo pelo qual Deus balançou as estruturas do cristianismo medieval, sem nunca ter recebido qualquer revelação sobrenatural que o orientasse. Sola Scriptura foi sua única suficiente revelação, por meio da qual ele desafiou e fez frente a um poder que dominou o mundo pelos longos anos da Idade Média. Quase 300 anos mais tarde, no início do século XIX, Guilherme Miller se aprofundou em estudos proféticos que o levariam a uma conclusão que chacoalharia os cristãos na América do Norte. Assim como Lutero, ele não foi o único, porém foi o mais expressivo a quem a própria Ellen White atribuiu inspiração divina em seus estudos e pregação, a despeito da falha quanto ao significado da data de 22 de outubro de 1844, data da grande decepção. À semelhança de Martinho Lutero, Guilherme Miller nunca recebeu qualquer revelação sobrenatural, em suas mãos apenas uma Bíblia e uma concordância bíblica de Cruden. A palavra, contudo, foi suficiente, além da forte influência do Espírito Santo atuando em sua consciência. Fica claro assim que quando Ellen White diz que Deus trará correção à obra, não está dizendo necessariamente que o fará por meio sobrenatural. É sim através de homens e mulheres consagrados e verdadeiros que, munidos da palavra e impulsionados pelo Espírito Santo, apresentam advertências e demandam mudanças aos líderes da igreja. Lembre-se, contudo, que estamos falando de uma doença autoimune. Qualquer tentativa de cura acarreta numa reação ainda maior do sistema de defesa pervertido, com ações retaliatórias que buscam a todo custo manter o status quo, fazendo sofrer mais ainda o corpo, nesse caso, a igreja. Traduzindo para vocês, do latim sola scriptura, só a escritura, em referência à crença protestante de que apenas a Bíblia é a regra de fé e prática para o cristão, assim como a única intérprete de si mesma. Muito importante isso. Hoje, séculos depois de sua morte, Miller e Lutero são celebrados e reconhecidos em nosso meio tanto por sua coragem como por sua obra. Contudo, não podemos nos esquecer do quanto eles sofreram em seu tempo, mesmo nas próprias comunidades cristãs da qual faziam parte. Lutero foi perseguido, ameaçado, julgado e finalmente excomungado por Roma. Só não foi martirizado porque o Senhor lhe protegeu de várias formas, mesmo através de grupos poderosos e influentes que, ainda que por outras razões, também queriam libertação do jugo papal. Miller foi por muitos e em diversos lugares desdenhado, caluniado, desacreditado e chegou a ser expulso da congregação onde era membro. Houve tanta oposição e ódio contra ele que planejaram matá-lo. Os anjos do Senhor, contudo, o livraram da ira dos servos de Satanás. Em todo o universo, Deus é o único ser infalível. Nenhuma outra pessoa ou instituição, nem mesmo a Igreja Adventista do Sétimo Dia, pode se apoderar desse adjetivo sem adentrar terreno perigoso, tanto para si, como principalmente para quem a segue. Muitos perigos e enganos residem na falsa sensação de infalibilidade. Podemos citar, por exemplo, o comodismo e a letargia que ela gera. E é muito fácil identificar tal atitude na igreja de Laodiceia. Essa parte aqui que foi citado, Ellen White, o grande conflito, certo?
sobre a situação de Guilherme Miller, que ele foi, inclusive, que teve um plano para matá-lo, né? Então você consegue encontrar no Grande Conflito, deixa eu só verificar aqui para vocês, Os Anjos para Matá-lo, 20, exatamente. Ellen White, O Grande Conflito, tá certo? Você pode procurar esse livro aí na página 337. Laodiceia era tão perfeita aos seus próprios olhos que ela simplesmente não podia falhar. O problema é que, dentre muitos adjetivos negativos, Jesus a descreve como cega. Como resultado, naturalmente ela jamais conseguiria diagnosticar a realidade de sua condição, que, segundo o Senhor, era infeliz, miserável, pobre, cega e nua. Tampouco poderia ela, por si mesma, buscar por cura e soluções. A única esperança para Laodiceia, portanto, reside em aceitar os conselhos e as advertências de Cristo, que incluem arrepender-se e zelar para com aquilo que lhe foi entregue. Do contrário, ela será vomitada, ou seja, rejeitada pelo Senhor. É assim que, como movimento profético, o livro Antes que Seja Tarde, temos que decidir, né? Temos que decidir antes que seja tarde. Vamos continuar usando as citações de Ellen White quanto ao triunfo da obra e do movimento adventista como desculpa para nossa alienação e comodismo no que tange aos rumos da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Vamos seguir fazendo isso? Ou vamos ver tais textos como uma garantia de que o Senhor abençoará e recompensará nossos esforços e sacrifícios ao buscarmos por melhores padrões para a igreja? Fica com essas duas perguntas aí que finalizam de forma muito interessante o capítulo 4. Observe, vamos continuar usando textos de Ellen White ou até mesmo textos bíblicos em benefício próprio de pessoas? Ou vamos confiar que o problema que você possa vir a passar, a dificuldade, a perseguição que a igreja possa, parte da liderança da igreja possa até desferir sobre você, todo esse sacrifício que você pode vir a passar, você vai entender que vale a pena porque nós estamos assim buscando melhores padrões para a nossa amada igreja? O que você prefere? De que lado você quer estar? O fim está próximo. É chegada a hora. De que lado você vai estar nesse momento? Lembre-se do capítulo 3. É bom lembrar. Doenças autoimunes, o que elas são? É o próprio sistema imunológico que ataca o corpo humano. E uma parte assim que eu gosto de destacar aqui é na página 47, capítulo 4, onde diz assim: qualquer tentativa de cura acarreta numa reação ainda maior do sistema, né? Ainda maior, de defesa pervertido, com ações retaliatórias que buscam a todo custo manter o status quo, fazendo sofrer mais ainda o corpo, nesse caso a igreja. Gente, e não é o que tem acontecido. Vou citar aqui alguns nomes, independente de posições políticas, de comportamentos, isso não me interessa, mas vamos lá. Pastor Ezequiel Gomes, injustamente demitido, perseguido, por ter denunciado com provas o caminho errado que o líder do seu campo na época estava cometendo. Pastor Patrick Siqueira, demitido, perdeu sua credencial de pastor, demitido de forma injusta também. E ao questionar sobre a construção, um prédio de 3 andares na cidade de Cariacica, Espírito Santo, prédio
próximo à Escola Adventista de Cariacica, ao questionar as perguntas dos membros do Espírito Santo a respeito da situação financeira, né? Como é que isso pode ser possível? Um pastor ter um prédio no valor de R$1.500.000? No caso, o pastor Maurício Lima, ao questionar, além de já ter perdido sua credencial como pastor, ao questionar o pastor Maurício Lima, o pastor Patrick, então, foi também removido da igreja como membro. Veja se isso não se aplica à parte desse livro, né? Do livro Antes que Seja Tarde, do pastor Tomás Amaral, quando diz que na página 47, quando diz qualquer tentativa de cura acarreta uma reação ainda maior do sistema. Então, qualquer tentativa de ajudar, qualquer tentativa de melhorar os padrões da igreja, imediatamente nós recebemos retaliação. Eu, funcionário da Igreja Adventista do Sétimo Dia, funcionário dedicado, trabalhava muito. Hoje, tenho depressão, problemas financeiros e uma série de outras coisas, porque fui perseguido por um líder. Fui perseguido abertamente. Todos os funcionários da casa sabiam da perseguição. Todos os pastores departamentais e distritais sabiam da perseguição que esse líder, que eu chamo de malvadão, ele praticava contra mim. A União Sudeste Brasileira, na época, presidida pelo pastor Maurício Lima, hoje questionado pelo pastor Patrick, sabia da perseguição que esse pastor ele praticava contra mim. E quando fui então injustamente demitido, baseado em mentiras contadas por um jornalista, né, que entrou na associação por apenas 15 dias de trabalho, ele permaneceu apenas 15 dias de trabalho na associação, 15 dias, e contou um monte de mentira, dizendo que eu ameacei fisicamente. Por causa dessas mentiras injustas eu fui demitido. Que na verdade a intenção de demissão já existia, certo? E aí eu fui demitido. Ao buscar ajuda na União, nada fizeram. Né? Nada fizeram. Assinaram embaixo a atitude do líder, que injustamente me demitiu. E aí o que aconteceu? Eu comecei a reagir. Comecei a buscar a cura. E ao fazer isso, imediatamente, retaliação aconteceu. E eu fui difamado na internet por um pastor, certo? Um aspirante, na verdade. E esse disse nas redes sociais que eu era usuário de droga e que por esse motivo eu teria sido demitido da associação, o que é uma mentira. Tanto é mentira que esse pastor, inclusive, fez uma retratação online. Certo? Então, e é claro, o exemplo principal disso tudo que eu estou falando, o pastor Tomás Amaral, que ao escrever um livro para ajudar na cura necessária da liderança da igreja, ele foi demitido. Mostra que a Igreja Adventista do Sétimo Dia sofre sim da doença, da infalibilidade e também da doença aqui representada no livro, da doença autoimune do cristianismo. Precisamos nos mexer. Seremos cobrados pela nossa leniência, pela nossa conivência. O seu silêncio não te torna um bom cristão, mas apenas um covarde. Observe a história do cristianismo e todos aqueles que sofreram e lutaram para trazer melhores condições e padrões mais assertivos para o cristianismo. Guilherme Miller, Martim Lutero, a própria Ellen White. Nós estamos sendo perseguidos dentro da nossa igreja. E nós não estamos querendo criar um novo movimento cristão dissidente, não. Muito pelo contrário, queremos permanecer por direito em nossa Igreja Adventista do Sétimo Dia, fazendo aquilo que fazemos, seguindo o que seguimos, crendo no que cremos. Mas nós não podemos mais nos calar diante de tanta maldade, perversão dos escritos de Deus e utilização errônea das falas de Ellen White para proteção própria de parte da liderança. Agradeço muito a Deus mais uma vez porque ainda é a minoria, mas infelizmente essa minoria, ela se perpetua no poder, ela é detentora do poder e tem grandes condições de fazer mal a um grande número de pessoas, inclusive
ao corpo, os membros, que no caso é a igreja. É isso aí. Esse foi o capítulo 4, com um comentário um pouco mais extenso, mas é porque realmente estamos começando a entrar em partes aqui que precisamos conversar, precisamos debater. Então até o próximo vídeo da leitura do livro Antes que Seja Tarde. É chegada a hora. Leia antes que seja tarde. Até lá!